Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians, com análise do Timão que voltou aos treinamentos ontem, e o Neto analisou o time do Corinthians, o que vai ser do Timão daqui para frente com o Dorival, e também tem atacante que pode chegar ao Corinthians, Biel, do Sport de Portugal, atacante, também joga pelos lados, se liga só nas informações, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. É o seguinte, agora o Decilo fez a reapresentação do Corinthians lá no CT e o Memphis estava. Depois de 15 dias, a volta. Alguns pararam para fotos e autógrafos. Só para isso. Tchau. Desculpa. Obrigado. Outros falaram. Pouco, mas falaram. E sobre você? Só treinar agora. Vai sair, vai ficar. Estamos voltando aí. Valeu. Ele é um dos principais ativos do clube. Pode ser negociado agora, no meio do ano, para estancar a crise financeira que vem ganhando volume a cada dia no Corinthians. E crise política também. Em meio a essa tempestade, temos despedida por aqui. Igor Coronado, que tinha contrato até fevereiro do ano que vem, veio dizer adeus aos companheiros. Ele fez 67 partidas com a camisa do clube, 31 como titular. Foram 7 gols e 5 assistências. A direção alvinegra acertou de parcelar em 18 vezes a dívida de 7 milhões de reais que tem com ele. Um jogador que a gente gostava muito, se ele optou por isso, foi a opção dele, junto com o Corinthians, a gente tem que respeitar. A gente só espera que ele possa ter uma sequência maravilhosa na carreira dele. A grande interrogação era com relação a Memphis Depay. Ele chegou a ameaçar o Corinthians de não se reapresentar com o restante do elenco por causa das dívidas que o clube tem com ele. Os advogados do holandês chegaram a notificar o Corinthians no dia 15 de maio, quando Augusto Melo ainda era o presidente. O valor dessa dívida, 6 milhões e 100 mil reais. Pintou um acordo e, faltando 17 minutos para o horário marcado para a reapresentação do grupo, Memphis Depay chegou aqui no CT alvinegro. O Corinthians acertou de pagar luvas e salários, que dão um total de 1 milhão e 400 mil reais. E agora negocia a premiação de 4 milhões e 700 mil reais, que está em contrato pelo título do Campeonato Paulista. E do Memphis, acho que é uma coisa entre ele e o Corinthians, eu não quero me envolver, acho que não sei nada que está acontecendo, então não é algo que eu possa nem te responder. Sabe da importância do grupo, quando você quer montar uma equipe forte tem que ter jogadores assim, espero que ele continue, normal. O Alvinegro joga no dia 13 contra o Red Bull Bragantino em casa pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, Memphis treina com o grupo e o time dele está de prontidão. Aguardemos cenas do próximo capítulo para ver se essa novela terá ou não desdobramentos. Bora, Fel, informação importante antes de continuar aí com o Neto. Se liga só, o Corinthians que está interessado no atacante Biel, ele que foi comprado pelo Sport de Portugal no início da temporada, ele que pertencia ao Bahia. Cara, um jogador muito bom, joga também pelos lados. Ele que foi adquirido pelo Sport por 8 milhões de euros, cerca de 51 milhões de reais na cotação atual, e com possibilidade de mais 2 milhões de euros em bônus lá que eles têm. Então, com poucas oportunidades, ele que disputou apenas 7 partidas e deseja sair do Sporting. Claro que esse valor seria quase impossível do Corinthians pagar, mas pelas informações, o Corinthians estuda comprar uma porcentagem do direito econômico do atleta, já que o Sport não quer emprestá-lo no momento, hein? Atacante muito bom. Comenta aí se você conhece ou não o futebol do Biel. Eu lembro uma partida que ele jogou contra o Corinthians, aquele que a gente tomou 5-0 em casa contra o Bahia. Ele deitou em cima da gente, hein? Então se liga só. Continue agora com o Neto, com o Godoy e com o Teo José na análise do Corinthians. Vamos lá, em relação aí ao Memphis Depay, é o seguinte, ele tem contrato, certo? Ele ganha 6 milhões, o Corinthians não tem condições de pagar. Ele veio da Holanda e também do Atlético de Madrid, do Barcelona, não jogava, não estava bem, é craque de bola, veio no Corinthians, está jogando bem, o treinador da seleção Koeman veio assisti-lo, levou ele para a seleção, em 5 jogos fez 3 gols, igualou o Van Persie, né? Como o maior artilheiro da Holanda, joga bem, mas aí vem uma questão política, uma questão de, quando abrir a janela para eles lá na Europa, eu acho que dificilmente esse cara fica no Corinthians, essa é a minha visão, não é opinião. Então, o que pensar disso, Theo Godoy? Eu concordo com você. Eu acho que a situação do Corinthians ela é bem séria, a situação financeira do Corinthians. E não dá para o Corinthians pagar
6 milhões de reais para um jogador como o Memphis Depay ou qualquer outro jogador. Não dá para pagar nem para o Cristiano Ronaldo. Não só isso, nem, né? Nem para o Lionel Pagar Messi. 9 mil reais de uma suíte presidencial no mês, Segurança. 274, 2 carros blindados, 2 seguranças, cozinheira, 24 passagens executivas. Isso é um absurdo. Não dá. Pô, você tá de sacanagem, pô. Não dá. Então eu vejo que é esse movimento. Nem o Michael Jordan tinha isso no Chicago Bulls. Esse movimento que ele fez durante essas férias, esse recesso, foi um movimento já avisando principalmente para a torcida Não do atrase Corinthians. mais. E para eu vou embora. Isso. Eu vou embora. E já tem gente lá na Europa buscando algum clube para ele. Não vai conseguir isso, não vai conseguir isso na Europa nesse momento, mas ele já deu. Falou assim, ó, já fiz meu papel, já brinquei, já joguei lá, torcida do Corinthians bacana, o Brasil legal, São Paulo legal, mordomia total, onde ele está hospedado, que é um dos melhores lugares do Brasil, um dos melhores lugares da América do Sul. Então, mas já para mim já foi, essa história aí já está encerrada. Pode até jogar no dia 13 contra o Bragantino, parada, hein? Corinthians pega, é na Neoquímica Arena, mas é uma parada pegar o Bragantino, hein? Parada duríssima. Sabe quem é o maior artilheiro da história desse confronto? Não, quem? José Ferreira Neto. É mesmo? Sou eu, garotinho. Corinthians e Bragantino? Sou eu. Quantos gols, sabe? Acho que são 5. Parece pouco, mas é bastante. E aí, Godoy, qual a ideia em relação ao Memphis? Né? No campo pessoal, ele conseguiu o objetivo dele, que era se recuperar para a seleção. E bater o recorde, porque ele vai bater o recorde. Já vai. Próximo gol já bate o recorde. Vai ter mais jogos, ele vai acabar alcançando uma meta pessoal dele, objetivo alcançado. Em relação ao clube, eu acho que tudo isso que está vazando aí, e o clube tendo dificuldade para cumprir as cláusulas contratuais, que os dois vão chegar na vai respingar no grupo. No ambiente. No ambiente. Ó, eu faço gol e não ganho nada. Eu dou assistência e não ganho nada. Agora ele faz o gol 15 e ganha. assistências é 1,5 milhão. Cara, ganhou o título, ganhou 4 milhões e 700 mil reais. Você ganhar por assistência. O clube fez uma concessão muito ruim em termos de grupo e a gente sabe como que é o ambiente futebolístico. Que é esporte coletivo, porque não é individual. Talvez o ambiente, que já não é muito bom com ele lá, e eu sei disso, eles não sabiam que era dessa forma. Sim. 24 passagens executivas. Sim. Esse cara mora num hotel que é 1.170 metros. Porque quando foi elevado, no contrato tá assim, porque eu já vi o contrato. Eu vi o contrato. Quando foi elevá-lo para esse hotel, eles iam dar uma casa para ele morar. Mas quando ele viu o hotel, falou, opa, daqui não quero sair mais. Ninguém sairia de lá. E aí, 24 passagens, 6 milhões por mês. Ele tem o prêmio, ele ganhou sozinho, da Federação Paulista de Futebol. A cada 15 assistências ele ganha 1,5 milhão. Então, o ambiente não vai ficando propício. Se ele fizer gol, se ele ganhar do Palmeiras, se ele classificar, se ele chegar na terceira colocação ou na segunda colocação do Brasileiro, tudo é legal. Mas se não chegar, os dias são contados para esse cara. Ô Neto, você sabe quantas assistências você deu? Você tem ideia? Na minha carreira, 100. Você sabe? 100. Pois é, porque mas na sua época não contava assistência. Não. Agora hoje esse negócio, o Cristiano Ronaldo os caras fizeram assistência. Os caras fizeram um negócio meu aí. Ganhar por assistência. Isso é um absurdo. Eu não ganhava por gol que eu fazia. Ninguém ganhava. E nem o Cristiano Ronaldo ganha por assistência, por gol. Que fala? O quê? Que tem o Quesada? Calma, só um minutinho só. Eu chamo já o Quesada e chamo já também a Gabi, um de New Jersey e o outro da Filadélfia. Vamos lá, o Quesada, você que sabe tudo do Corinthians, queria que você falasse sobre isso. 1 minuto para você aí, direto de New Jersey. Neto, as entrevistas acho que elas respondem por nós, né? Você vê o Ramalho nem aí, né? Isso não é problema meu, os caras que se virem aí. Pô, um companheiro quando gosta do outro, não dá uma declaração dessa. Não. E o Gustavo só deu porque eles tiveram um problema lá na Libertadores, você lembra, né? Falou, não, legal. Mas não vi nenhuma sinceridade do Gustavo também. Então,
É lógico. Então é o seguinte, o clima tá todo desfavorável pro holandês. Clima de ambiente, tá? De parceria, de vestiário, porque isso ajuda muito a contaminar o elenco. Então, uma negativa, contaminar é negativo, entendeu? Então eu acho o seguinte, pro bem do Corinthians, se realmente essa for a vibe, que na metade do ano o Memphis vá ser feliz lá na Holanda, onde quer que seja. Os números são incríveis, tá? São 27 participações em 28 jogos. Ele ajudou o time a não cair, ele ajudou o time no Campeonato Paulista, mas também tem fracassos aí na Libertadores e na Sul-Americana. Mas se o ambiente foi esse daí, e você conhece melhor do que ninguém ambiente de vestiário de clube, então que o Memphis vá ser feliz lá na Holanda e deixa os caras resolverem sem ele aqui os problemas do Timão até o final do ano. Que, por sinal, quem fez o gol do título foi o Yuri Alberto, contra o Palmeiras. Quem fez gols em clássicos foi o Yuri Alberto. Esse sujeito aí não fez nenhum gol em clássico, diga-se de passagem. Gabi, em relação ao Palmeiras... Boa, craque. Para complementar em relação ao Corinthians, tudo que vocês vêm dizendo, eu concordo, né? Sobre essa questão de gerir realmente o vestiário, vai ser um desafio do técnico Dorival Júnior, que para trazer pelo menos uma boa notícia para o torcedor corintiano, eu acho que é o retorno do Rodrigo Garro. O Corinthians sofreu muito com a ausência desse jogador. O Corinthians vai estrear no dia 13 de julho. Aliás, o Hernani me canta aqui a ausência do Rodrigo Garro, não é? E aí tem, aliás, o retorno do Rodrigo Garro. O Corinthians tem desse desafio na Copa do Brasil contra o Palmeiras. O Corinthians volta a jogar contra o Bragantino, craque. E o Corinthians sentiu falta, sim, do Garro. E quando o Coronado precisou assumir, não conseguiu. Não à toa agora tem essa rescisão de contrato. E aí, para fechar, já que você disse que é o artilheiro desse confronto, Corinthians e Bragantino, que é o próximo desafio do Timão pelo Campeonato Brasileiro, craque, foram 5 gols em 14 partidas. Você, José Ferreira Neto. Muito obrigado, Gabi. É o seguinte, ó, a gente tem ideia, porque o brasileiro ele é muito importante. Em relação ao Palmeiras e ao Corinthians, isso aí é outro campeonato, é a Copa do Brasil. Quando chegar mais próximo, a gente fala sobre isso. Mas a saída do Coronado, o cara que ganha 2 milhões por mês, cara, todos os treinadores que passaram, o Theo, Godoy, ninguém acreditou nesse cara. Como é que ficaram com esse cara até agora? E agora sai de fotinho, pagando de gatinho, empresário, ele, Fabinho Soldado, o presidente, todo mundo junto tirando fotinho. Daqui a pouco tem ação, daqui a pouco não tem dinheiro, daqui a pouco vem a verdade. E aí Theo, o Igor Coronado, que foi embora, e aí esse cara indo embora, obviamente, talvez, não sei como, de que forma o Corinthians contrate alguém? Esse é o problema. De que forma o Corinthians vai contratar? Porque o Corinthians está tendo dificuldade até mesmo de pagar a folha salarial geral. A situação do Corinthians não é tranquila. E ainda tem esse problema político para ser resolvido, que não está totalmente resolvido. A gente sabe que existe oposição, existe fogo amigo dentro do Corinthians. Precisa contratar, sim. Não pode jogar toda essa responsabilidade em cima do Yuri Alberto. E tem um detalhe. O Yuri Alberto vai ficar depois da janela? Essa é a história. A gente precisa ir pro break. Tem o Everton, Atlético de Madrid e Roma. Os 3 times. Pois é. E o Corinthians só tem 50% daquele negócio que o Duílio fez, que vendeu tudo a molecada, e não sei o que, e ainda só tem 50% do Yuri Alberto, que ninguém sabe, ninguém viu. O gato comeu, e ninguém viu. Vamos pro break. Então esse aqui, ó, pra finalizar aí com o Neto, cara, o Corinthians é brincadeira, né, na moral, mano. Devendo aí 10 milhões pro Coronado. Pelo que eu sei, parece que ele abriu mão também até de alguns valores que ele tinha pra receber ali. Não sei que valor, acho que é o restante do contrato, que acabava ali. Na verdade, o contrato do Coronado acabava em fevereiro, não no final do ano. Então, parece que ele abriu mão de receber o que ele teria, foi uma rescisão amigável. Porém, os 10 milhões aí não abriu, não. O Corinthians parcelou, se não me engano, 18 meses. O cara vai pegar quase 600 mil por cara. Um cara que nem vai estar mais no clube, cara. O Corinthians adora rasgar dinheiro, esses dirigentes aí. E eu incluo também o Fabinho Soldado nessa, porque foi ele que contratou o Coronado, foi ele que contratou o Memphis, foi ele que contratou quais jogadores que ele contratou no passado, o Mateuzinho, ele já tava. Então, cara, brincadeira, é muito erro, cara, é muito erro de contratação, de gestão. A gente fica, cara, será que vai ter uma luz no fim do túnel? Será que só o SAF vai salvar? Porque o Rosalá falou, aquele ex-diretor financeiro, que o Corinthians precisaria de umas 3 gestões para se organizar financeiramente, mas com esses caras aí, com essa Satazana, com esses caras arcaicos dentro do clube,
Mano, uns 100 anos no mínimo aí. Acho que nem 100 anos, cara, porque esses caras são horríveis. Fazer só uma SAF séria mesmo resolveria os problemas do Corinthians. A gente sabe que, cara, às vezes o clube precisa de alguém sério, mas as pessoas sérias ali dentro não têm oportunidade. São sempre os mesmos ali, o André Sanches, o Aduílio, o Roberto de Andrade. Aí vem o Augusto Melo aí, que, cara, foi mais o mesmo, até pior. O cara gastou 800 milhões de reais em um ano. Então é brincadeira, cara, na moral. E o Timão que voltou aos treinos sábado, nessa segunda vai ter treino aberto para a imprensa, então a gente vai ter mais informações aí do Corinthians. Vamos ver se o Dorival vai conseguir arrumar esse time, pelo menos apresentar o futebol melhor, né, na primeira partida aí, depois dessa parada contra o Red Bull Bragantino em casa, na Neoquímica Arena. O jogo importante, né? Só vitória interessa. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.